A maldição do espelho. A mulher estava ao pé da cama, com sua costumeira dedicação. Seu vestido, gasto, branco, mal se distinguia na penumbra do quarto. Sorriu com doçura humilde ao ver que o homem dormia. Curvou-se, deslocou a mandíbula, abrindo a boca a uma extremidade impossível para o corpo humano. Curvou-se sobre o que dormia e engoliu sua cabeça. Depois, voltou de onde tinha vindo, atravessou o espelho e o silêncio repousou outra vez junto ao decapitado. Bem-vindo ao conto de hoje, A Maldição do Espelho. Ocupe seu lugar em torno da fogueira, se inscreve, se benze e vamos pro conto. Quando a família chegou à casa nova, a primeira impressão geral foi: a casa não era nova. Pelo contrário, em tudo tinha um aspecto envelhecido. Lúcia, recém-separada do marido, vinha com seus 3 filhos ser a nova inquilina do lugar. Mesmo concordando que a casa tinha um aspecto sinistro, como é próprio dos casarões antigos, o preço do aluguel era animador. Cabia perfeitamente no orçamento a que eles teriam que se adaptar agora, já que estava sozinha com 3 filhos adolescentes. Mas seu entusiasmo não animava os meninos. As gêmeas, Marcela e Marina, se entreolharam. Uma suspirou, enquanto a outra revirou os olhos e tomou a iniciativa de explorar a casa, puxando a irmã pela mão. Daniel, o irmão mais velho, largou a mochila no chão, sentou-se sobre ela com seus fones de ouvido e não se animou a ver nada. Lúcia se aproximou dele. "Ânimo, meu filho, vai dar tudo certo", disse. "Boa sorte", respondeu o menino com indiferença, enquanto recolhia a mochila, deixando-a sozinha. Os momentos seguintes foram de organizar a mudança e de adaptação, que seria bem mais difícil do que eles poderiam imaginar. A noite caiu pesada de cansaço e a família improvisou a dormida, com um colchão no chão. Daniel preferiu se afastar. Estava cada dia mais ensimesmado desde que o pai foi embora, e ele não se conformava com o fato de que agora seriam só eles. O quarto que agora seria o seu era bem pequeno, e as paredes tinham marcas dos móveis antigos, que deveriam ter estado ali por muito tempo atrás. Uma em particular lhe chamou a atenção. Era mais nítida que as outras, como se o objeto tivesse sido tirado há apenas um dia. Tinha um formato oval como de um espelho enorme, dos modelos antigos. Nessa primeira noite, ele não conseguiu dormir pensativo. Uma outra vez, cochilava, mas era um fio de sono, atormentado por pesadelos que se repetiam. Acordou suado e sentou-se sobre a manta que improvisava um dormitório no chão. O ar estava pesado e no breu silencioso do quartinho, ele começou a escutar uma respiração abafada, muito próxima dele, como se mais alguém compartilhasse aquele chão. Constatando que a mãe tinha vindo dormir com ele, ou alguma das irmãs, levantou-se aborrecido e acendeu a luz. Estava sozinho. Não havia ninguém. Confuso, foi até o corredor perto da escada e de lá viu que a mãe e as irmãs dormiam nos colchões da sala, entre as coisas bagunçadas. Voltou para o quarto pensando que talvez tivesse mais alguém na casa, mas logo se deu conta de que se tivesse, estaria em outro cômodo e a respiração que ele ouviu no escuro foi a seu lado. Cogitou a possibilidade de a impressão ter sido mera extensão da sequência de pesadelos que tinha tido. Sonhou que uma profusão de formigas invadiam aquele quarto onde ele se via dormindo e cobriam seu corpo como um lençol negro e ávido em devorá-lo, reduzindo em poucos instantes a urso limpo. Voltou a sua manta no chão, mas manteve a luz acesa. Tomou um gole de água de uma garrafa e recostou-se na parede, acalmando-se. Não havia formiga alguma no quarto. Respirou e fechou os olhos. Nessa hora de relaxamento, começou a ouvir outra vez a respiração. Primeiro calma, quase como o eco de uma memória recente. Depois, mais forte e incontestavelmente presente. Tão próxima que ele, apavorado, escutou junto à parede se não vinha lá do outro lado. Apurou o ouvido, conteve a própria respiração para que nem isso atrapalhasse e foi tateando a parede. Por fim, entendeu de onde vinha o barulho. E vinha exatamente do ponto onde ficava a marca do espelho. O que poderia haver do outro lado daquela parede?
Deu 2 passos na direção da porta e parou. O chão estava úmido, como se de uma hora para outra tivesse começado a transpirar. E o mais estranho é que a umidade viscosa que impregnava seus pés descalços não era qualquer líquido. Constatou olhando a sola de um dos pés. Aquilo era sangue. E imediatamente começou a empapar a manta onde ele estivera deitado. A respiração agora inchava o quarto todo, vinha do chão, das paredes, e já não se ouvia nada enquanto Daniel, com um nó na garganta e uma agonia desesperada entre terror e loucura, avançava, escorregando pelo chão liso, até a porta. Desde o corredor, a casa inteira sangrava, escorria das paredes e em pequenas cascatas pelas escadas. Ele estava gelado de medo. Os pés estavam cobertos de sangue e já não havia onde se apoiar. Nessa hora, escorregou na escada e o enorme tombo que levou o deixou desacordado, absolutamente sozinho, no breu da primeira madrugada, na casa nova. Daniel sentiu-se afogar, submerso no sangue, como no pesadelo havia sentido afundar sob as formigas. Esse foi seu último registro, antes de perder a consciência. Enquanto isso, na sala, Marcela, uma das gêmeas, despertou de leve ao contato da mãe que acariciava seus cabelos. No entanto, Lúcia dormia ao seu lado, num sono profundo. A menina levantou e, como presa a um transe, seguiu a passos firmes por um corredor escuro que dava para os fundos da casa. Era como se estivesse guiada por um instinto, ou sabe-se lá por que outra coisa. Marina, a outra gêmea, acordou com o movimento do colchão quando ela levantou. Ficou observando curiosíssima a irmã se afastar no escuro, justo ela, que era a mais medrosa do mundo. Marcela seguia decidida rumo a um ponto que ela mesma não sabia qual. Entretanto, com desenvoltura de quem já conhecesse a casa. Não parecia que aquela era a primeira noite naquele lugar. De repente, ao chegar a um determinado ponto, afastou um velho tapete puído, sob o qual se escondia uma portinhola, uma espécie de entrada que, uma vez aberta, dava a ver uma escada estreita que levava até o subsolo da casa. E foi por aí que ela passou, sumindo na escuridão. Marina, pressentindo o sonambulismo da irmã, seguiu-a até a entrada secreta. De imediato, entendeu que era um porão. Lá embaixo, na escuridão úmida do lugar, Marcela desviava de todas as coisas que ela poderia esbarrar no escuro, como se conhecesse de cor cada parte daquele cômodo, que conscientemente ela nem sabia que existia. O percurso às cegas terminou diante de um objeto coberto por um lençol poeirento. A menina estendeu a mão e puxou o lençol. Nesse mesmo instante, a outra gêmea, Marina, tateou a parede, encontrou o interruptor e acendeu a luz. A claridade súbita no porão quebrou o choque que engessava Marcela. E o susto de despertar ali fez com que ela puxasse o lençol com força além do necessário, desequilibrando o objeto que cobria. Ela o apoiou como pôde para que não caísse de cima da cômoda, onde estava. Não havia dúvidas, era um espelho oval, emborcado em seus braços. Tentou reequilibrá-lo enquanto Marina descia as escadas, indo encontrá-la. Mas não chegou a tempo, e o pesado espelho tombou emborcado. Marina se apressou em virá-lo, e juntas o colocaram de volta sobre o móvel. Marcela, assustada que ficou, recuou 2 passos. O espelho estava rachado e embaçado pelo tempo, não refletia nada. Marina fixou o olhar na fresta que rachava a superfície em 2 partes e percebeu que um fio de sangue escorria pela rachadura. Recuou para junto da irmã e, para seu completo espanto, descobriu que estava sozinha. Olhou em volta, procurando Marcela sem encontrá-la. A luz começou a piscar, falhando. "Ah, meu Deus!" sussurrou a menina. "Marina, vem ver isso!" falou a voz de Marcela, dando-lhe um susto sem querer. Ela estava atrás do espelho. Só então, Marina percebeu que a irmã tinha se enfiado atrás da cômoda, sabe Deus como. "Não, vem você ver isso", respondeu ela, puxando Marcela pela mão. E apontou o fio de sangue no espelho. A luz falhou outra vez. E com o mesmo impulso que a segurou pela mão, Marina arrastou a irmã escada acima, ignorando o que ela queria lhe mostrar de trás do espelho. Voltaram para o colchão da sala. Marcela, agora no seu normal, assustadíssima de atravessar todo aquele percurso no escuro. E Marina, conduzindo-a pela mão, conjecturando sobre tudo o que haviam descoberto aquela noite. Lúcia,
Levantou cedo no primeiro dia de casa nova. Queria animar as crianças, por isso caprichou no café da manhã. Mas ficou claro para ela a expressão fatigada das gêmeas. Daniel, o filho mais velho, nem sequer havia descido. Era rebelde e estava particularmente arisco por conta das mudanças. Ela preferiu não forçar e deixou dormir até mais tarde. Era óbvio que ele odiava aquele lugar. As horas foram passando e o menino continuou não descendo. Lúcia, nesse dia, tinha uma entrevista de emprego na parte da tarde. Antes de sair, vendo que Daniel realmente não descia, foi chamá-lo. Daniel estava imóvel. De repente, sentiu que uma mão o arrancava do fundo daquele charco de sangue, agarrando-o pelos ombros. Abriu os olhos retomando a respiração. Estava de volta ao seu quarto, sobre a manta, diante de uma constatação que o quebrou inteiro por dentro. Tudo estava absolutamente normal, limpo, tal qual no dia anterior, antes de ele dormir. Diante dele, Lúcia, que ainda o segurava pelos ombros sem entender o que ele procurava em volta, tão assustada, perguntava: Daniel, já passa das 11. Eu entendo que estamos todos muito cansados, mas já chega de dormir, né? E que sono pesado é esse? Eu precisei te sacudir. Ela falava sem parar e Daniel, atordoado, se perguntava se havia enlouquecido. E não conseguia alcançar respostas. A mãe saiu apressada do quarto para sua entrevista de emprego antes que ele tivesse tempo de contar qualquer coisa. Quando ficaram sozinhos, os 3 irmãos se juntaram na sala em frente à TV. Daniel estava afundado em uma poltrona. Tinha olheiras. De vez em quando, olhava em volta como se sentisse observado. As gêmeas perceberam a inquietação dele e se acotovelaram a cada espasmo. A essa altura, já não assistiam à televisão. No momento, ele percebeu isso. Quis deixar a sala, mas não se atreveu. Não queria ficar sozinho. Baixou os olhos agoniado. O que estava acontecendo? Quando acordou, não havia nenhum rastro da situação que ele passou. Nenhuma gota de sangue. Pensou alto sem se dar conta de que o fazia. E as meninas, escutando, se entreolharam. Gota de sangue? Perguntaram as duas ao mesmo tempo. Daniel encarou-as confuso. Marina sentou-se no braço da poltrona dele e disse: Eu acredito em qualquer coisa que você me contar. Ele nem se moveu. Marcela, encorajada pela iniciativa da irmã, reforçou: Talvez a gente também tenha visto coisas estranhas. Daniel arregalou os olhos para a irmã. A menina se aproximou também, ocupando o outro lado da poltrona. Assim, protegido pelas 2 irmãs, ele não pôde esconder de si mesmo que se sentiu mais seguro. E pela primeira vez em muitos anos, conversaram os 3 como amigos, e havia muito o que contar de ambas as partes. A tarde transcorria mais leve a partir de uma certeza compartilhada pelos 3 irmãos. Precisavam deixar aquela casa. Estava amaldiçoada. Quando, na noite anterior, estiveram no porão, Marcela tinha visto algo atrás do espelho. Estava forrado de jornais velhos. O que a princípio parecia uma proteção ao objeto, na verdade era uma pista. Havia notícias antigas como jornal, e numa delas, uma foto daquela casa que agora era deles. Sob a manchete, se podia ler: Crime macabro, os decapitados do sobrado. Na foto, cabeças sem cor estavam enfileiradas na varanda. Quando ia começar a ler, explicou Marcela, a luz começou a falhar e a Marina me arrastou de lá. Muito sangue derramado. Isso batia com o que Daniel tinha visto. Mas o que aquele espelho sangrento significava? Tinha alguma coisa que não encaixava na história. Então eles decidiram voltar ao porão e ler a matéria do jornal. Aproveitariam que ainda era dia e a mãe não estava em casa. Trariam o espelho para cima, ou de outra forma, ela não acreditaria em nada do que eles dissessem. Assim decidido, correram ao porão. Entretanto, ao removerem o tapete que ocultava a entrada, a portinhola havia sumido. O piso estava absolutamente inteiro. As gêmeas se olharam decepcionadas. Eu já esperava que isso acontecesse, disse Daniel, recolocando o tapete no lugar. Tá chamando a gente de mentirosa? Não, não é isso. É porque aconteceu igual comigo. As meninas pensaram e concordaram, lembrando do que ele tinha contado meia hora antes, e os 3 voltaram resignados para a sala.
mas a gente ainda tem uma chance. Daniel tentou animá-las. Vocês acreditaram em mim, não foi? E se a mamãe também acreditar na gente? A outra opção é ficar quieta e passar outra noite aqui. Foi o suficiente para elas decidirem. Tão logo Lúcia chegasse, teriam uma longa conversa. Infelizmente para eles, Lúcia vinha triste e frustrada. Não tinha conseguido emprego e as despesas não tardariam a chegar. Ela simplesmente não conseguia pensar em outra coisa e chegou em casa exausta. Quando os 3 filhos se uniram para falar com ela, Lúcia escutou com aparente paciência e, ao final das narrativas, disse: escutem, uma hora ou outra, vocês vão ter que se acostumar. É aqui que nós vamos viver e a imaginação fértil de vocês não vai mudar isso. Agora, tratem de ir para o quarto de vocês, por favor. Lúcia queria ficar sozinha. Se dirigiu até a varanda e, aproveitando a calmaria da noite, fumou um cigarro. Era por volta das 9 da noite, e nessa hora da quietude e silêncio, o único movimento no entorno era de uma fileira de formigas que atravessavam a varanda até um ponto onde formavam uma mancha escura no chão. Os meninos devem ter derramado alguma coisa ali, alguma coisa doce, suspirou Lúcia cansada. Em seguida, esticou-se na cadeira e fechou os olhos. Se manteve assim e não pensou em mais nada até terminar o cigarro. Funcionou, estava relaxada. Entretanto, alguém riu bem perto dela, despertando-a. Foi um risinho abafado e debochado, que ela não identificou de quem seria. Estava sozinha e, ao olhar para os lados procurando ver alguém, constatou que a mancha de formigas havia crescido no chão e mais filas chegavam, de todos os lados. Eram tantas que ela ficou assustada. Formavam outros borrões próximos do primeiro. E se ela não estivesse vendo coisas, essas manchas tinham formato como se projetassem desenhos no chão. Lúcia continuou perplexa, observando a jornada das formigas, que, se juntando a outras, ajudavam a compor aquelas figuras que, uma vez terminadas, tinham a forma e contorno de um corpo. Aliás, de 4 corpos. Representavam exatamente uma mulher, um rapaz e 2 meninas do mesmo tamanho. Nessa hora, Lúcia ouviu o risinho abafado outra vez e teve certeza de que não partia de ninguém, pelo menos não de ninguém que ela pudesse ver. A bituca do cigarro quase lhe queimou os dedos. Só aí, ela percebeu que tinha queimado total e jogou-o para longe. Interrompido seu choque por esse pequeno acidente, Lúcia olhou outra vez o chão e estava completamente limpo. Nenhuma formiga, nenhuma mancha e nenhuma pessoa rindo. Estava sozinha na calmaria da varanda. Esfregou o rosto, admitindo que estava muito estressada. Pensou nas histórias que os filhos haviam contado e decidiu: definitivamente, estamos todos precisando de um psicólogo. Entrou de volta na casa, decidida a se desculpar com as crianças. Mas Daniel já estava dormindo, e ao lado dele, em um colchão no chão, estavam as 2 meninas. Deviam estar mesmo muito assustados para dormirem juntos. Ela olhou a parede com a marca do espelho, onde ele havia afirmado ter ouvido as vozes, e ficou enternecida olhando os filhos dormir. Não contaria a eles a experiência na varanda. Não queria estimular ainda mais a bobagem de que a casa era assombrada. Assim que Lúcia fechou a porta do quarto, os meninos voltaram a planejar a descida ao porão. Talvez à noite ele se tornasse acessível outra vez. Lúcia desceu as escadas. Estava angustiada. As preocupações e a mudança brusca de rotina estavam afetando todos eles. Seguiu pelo corredor, sem pensar muito em para onde estava indo. Enquanto isso, os meninos saíram do quarto. As gêmeas iam na frente, cautelosas em não encontrarem com a mãe, enquanto Daniel, logo em seguida, ajustava os fones de ouvido no celular. Ouvia rock sempre que estava nervoso. Quando chegaram em frente ao tapete, tiveram a surpresa de encontrá-lo revirado. E a portinhola outra vez estava lá, mas agora aberta. Se entreolharam assustados. Algo havia saído dali. Marina agachou para olhar lá para baixo. A luz estava acesa. Ela foi a primeira a entrar. Marcela não tardou em acompanhá-la. Daniel, que não queria ficar sozinho, desceu logo em seguida. Se algo tinha saído dali, significava que o porão era agora a parte mais segura da casa.
argumentou Marina, encorajando os irmãos. Mas ela estava enganada. Ninguém havia saído dali. Na verdade, alguém havia entrado. Da metade das escadas, constataram que havia alguém no porão. E este alguém era Lúcia, a mãe deles. Estava parada frente ao espelho, como se estivesse hipnotizada. Ao se aproximarem, perceberam que ela estava presa a um tipo de transe. Marina reconheceu na hora que era o mesmo que tinha acontecido a Marcela na noite anterior. Daniel estava mais impressionado com o espelho, percebendo pelo formato que encaixava perfeitamente na marca da parede de seu quarto. Marcela correu para trás do espelho e começou a ler a reportagem. Crime sem solução. Mafiosos decapitaram uma família inteira por causa de uma denúncia contra eles. As cabeças expostas na varanda tinham sido deixadas como um castigo exemplar. Os corpos nunca foram encontrados. Marcela ia resumindo a matéria para os outros, enquanto Marina, a seu lado, apontava outra folha de um jornal com outra data. Aí, descobriu que um mês depois, os assassinos da família tinham sido encontrados mortos em diferentes lugares, mas com um detalhe em comum: todos os corpos estavam sem a cabeça. Daniel aumentou o volume do rock ao máximo. Ainda assim, não pôde deixar de ouvir a voz, e não era de nenhuma de suas irmãs. Eram os mesmos sussurros que ouviram no seu quarto na noite anterior, que tinham desencadeado aquele pesadelo real. As luzes começaram a falhar, e antes que alguém pudesse pensar em sair, se apagaram. As gêmeas gritaram. Daniel sentiu um nó na garganta, e Lúcia continuou lívida e impassível, como se nem estivesse ali. O porão mergulhou então no mais completo breu. As vozes que cochichavam começaram a se ouvir mais nítidas e se juntaram a cochichos numa confusão ensurdecedora e sufocante. Então o espelho acendeu. A superfície embaçada, que não refletia coisa nenhuma, começou a mostrar uma sombra tão sutil que mais parecia feita de névoa. E surgiu a figura perturbadora de uma mulher sem olhos, com a mandíbula deslocada, o queixo encostando no peito. Porque eu abri a boca, cortaram nossas gargantas, disse a mulher do espelho e estendeu a mão cadavérica, tocando Lúcia. O toque fez com que Lúcia despertasse do transe, e nesse momento, horrorizada, ela soltou um grito. O espectro aproveitou para sair do espelho e mergulhou pela boca de Lúcia adentro. Ela adquiriu nesse momento outra postura, curvada como se olhasse no espelho, mas os olhos estavam revirados. O espelho começou a mostrar o que aconteceu na casa no dia dos crimes, que culminou na maldição. As gêmeas tremiam abraçadas, encolhidas atrás do espelho. Daniel, sentado no chão, abraçava os joelhos, escondendo o rosto. E foi dessa posição que percebeu, rastejando na escuridão do piso, que a legião de formigas havia voltado. Não sabendo o que fazer, no extremo de seu desespero, ele pegou o celular e chamou a polícia. As formigas começavam a triturar o piso e, com rapidez sobrenatural, chegaram à areia. Seguiam cavando. Enquanto isso, o espelho mostrava uma mulher sendo decapitada enquanto se olhava no espelho. Seu algoz, um encapuzado, dizia: "Essa vai ser a última cena que você vai ver na vida." Essa mulher, que já tinha sido obrigada a assistir à morte dos filhos e do marido, foi a última a morrer. Claramente, era a mesma que agora aparecia sem os olhos, porque seu espírito atormentado não suportava ver mais nada, e com a boca monstruosamente aberta, reclamando vingança ou justiça. Lúcia sentiu toda a dor que aquela criatura maligna carregava e chorou apiedada. Nessa hora, não suportando ser alvo de pena, o espírito abandonou seu corpo e Lúcia retomou a consciência. As formigas cavavam cada vez mais fundo e não tardou para que começassem a revelar ossadas, enterradas em segredo no porão. Em todas elas, faltava a cabeça. Os meninos correram ao encontro da mãe tão logo perceberam que ela estava de volta. Ela abraçou os três, protegendo-os. Pelas frestas da parede envelhecida, começou a brotar fios de sangue, enquanto o espelho mostrava os assassinos ocultando os corpos no porão, depois as cabeças na varanda
e, por fim, deixando a casa. Nesse instante, o espelho apagou e o brilho voltou a reinar novamente, absoluto. A mulher do espelho estava agora de pé ao lado de Lúcia. Seu vestido branco, gasto, mal se distinguia na penumbra. Sorriu com doçura humilde ao ver a família abraçada. Curvou-se, deslocando a mandíbula a uma extremidade impossível para o corpo humano. E, aproximando-se da cabeça de Lúcia, sussurrou em seu ouvido: Justiça! Dê a mim e aos meus um enterro digno e saia daqui. As luzes se acenderam. Os policiais, quando chegaram, haviam procurado eles por toda a casa e começaram a descer as escadas do porão, vindo ao encontro da família. Estarrecidos ao ver as ossadas desenterradas e as paredes que sangravam, tiraram a família de lá o mais depressa que puderam. Marcela cuidou em arrancar os jornais de trás do espelho e, em poucos instantes, deixaram o porão para sempre. As informações nas antigas reportagens e mais as ossadas, confirmadas como sendo da primeira família daquela casa, ajudaram a desvendar o antigo caso do sobrado. O relatório policial era cético com a maioria das declarações dos ocorridos na casa. Ainda assim, os jornais publicaram, com grande ênfase, os detalhes mais sombrios e perturbadores. A casa foi demolida. A cidade, consternada com a morte dramática dos antigos moradores, exigiram a construção de um memorial naquele lugar. A prefeitura, então, comprou a casa, que era enorme, por um preço excelente para Lúcia, que não precisou mais pensar em procurar emprego por um bom tempo. Compraram uma casa nova em outro lugar e ainda sobrou dinheiro, uma soma considerável. Outra boa notícia é que os meninos estavam agora mais unidos do que nunca. Os dias passaram, os corpos foram finalmente enterrados e puderam repousar com dignidade em solo sagrado. As aulas começaram. Lúcia, quando não estava procurando, encontrou um emprego. A casa nova era fresca e acolhedora, iluminada. Todos os anos a partir dali, na mesma data dos acontecimentos tenebrosos da casa velha, visitavam os túmulos da família, deixavam flores, especialmente no túmulo de Laura, que era como se chamava a mulher do espelho. Gostou do conto? Para ouvir outros como esse, se inscreve no canal, fica com a gente. Obrigado se você chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.